Amém, Pai. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos te agradecer, Pai, porque mesmo com tantas falhas, mesmo com tantas lutas que nós temos, o Senhor sempre nos amou, o Senhor sempre cuidou de nós. E vivemos num mundo tão difícil, tão complexo, e mesmo assim o Senhor cuida de a gente a cada momento. Nós sempre vemos a Tua mão nos segurando, a Tua mão nos protegendo. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor está ali cuidando de nós. E nós queremos te agradecer por isso. Te agradecer porque o Senhor é aquele que acreditou em nós. O Senhor confiou em nós, nos chamou para estar aqui hoje. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos agora, Espírito Santo, fica à vontade aqui em nosso meio, nos guia, que possamos sair daqui abençoados, tocados por Ti, que o Senhor possa nos levar a lugares mais altos, em nome de Jesus Cristo, que seja o lugar da Tua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Quem está com a Bíblia Sagrada aí, diga amém, amém. Quem está com o celular sagrado aí, diga amém, amém, amém. Abra aí Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos lá, está escrito assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Vamos pular para o versículo 17. Então Saulo estava cego, né? E ele foi procurar, e quando ele chegou lá, ele encontrou Ananias. Versículo 17 está escrito assim: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Gente, quando nós falamos sobre Saulo, é muito importante nós lembrarmos que o Saulo depois ele se tornou Paulo, né? O apóstolo Paulo, um dos grandes homens do Senhor. E é interessante nós nos atentarmos aqui a quem era Saulo antes e quem se tornou Paulo após. Saulo, a alegria da vida dele era perseguir pessoas, no caso perseguir cristãos. Você pode ver que ele foi lá e falou: eu preciso de cartas para que eu possa prender eles. Sabe, ele estava frequentemente com esse peso no coração dele, essa vontade de perseguir, essa vontade de, sabe, de certa forma até um ódio, alguma coisa esquisita, um sentimento ruim, que no mundo hoje, né, nós falaríamos que ele não seria uma boa pessoa, sabe? Porém, no momento em que Jesus chamou ele caiu prostrado, cego, e Jesus falou: ô Saulo, por que você está me perseguindo? Em outras palavras, por que você está me perseguindo? Eu vou te mostrar um novo caminho. Um caminho que você não vai mais perseguir, mas você vai transbordar amor. Um caminho em que você não vai mais ficar cheio de ódio, mas você vai viver cheio do amor, do meu amor. E ele, no momento em que ele ficou cego, e aquele homem que ele era tão poderoso naquela época, aos olhos das pessoas, né? Ele caiu prostrado, cego, sem ter como se fazer as coisas sozinhos, e ele acabou tendo que procurar um outro homem, um homem de Deus, que iria dizer o que ele iria fazer. Quer dizer, o cara que mandava passou a ser aquele cara que seria direcionado, sabe?
E quando ele chegou lá, Ananias orou, abençoou a vida dele, caiu como se fossem escamas dos olhos de Saulo. E a partir daquele momento, ele aceitou Cristo como seu Salvador, se transformou no apóstolo Paulo e se transformou num dos grandes homens do Senhor. Um homem que transbordava amor, um homem que sofria para transbordar esse amor, um homem que ele não se preocupava com o que as pessoas mais diziam, não se preocupava com o poder que ele tinha antigamente, mas se preocupava com o caminho que Deus apresentara a ele, e aquele caminho valia a pena. Ele foi preso, e quando ele estava preso, sendo, envergonhado, à meia-noite ele cantava louvores ao Senhor. Não importava o que ele estava sofrendo, porque ele sabia pelo qual caminho ele estava andando. Paulo deixou de ser um cara que vivia por ódio e começou a viver por amor. Mais que isso, é um cara que deixou de andar de qualquer jeito para todos os lados e começou a viver uma vida de caminho, uma vida de propósito com Deus, sabe? E quando nós trazemos para o nosso dia de hoje, nós vemos, eu acho que nós nunca percebemos uma geração tão sem direção. E quando eu falo sobre essa geração tão sem direção, é que nós estamos nos perdendo nas coisas mais básicas, sabe? As pessoas hoje têm dificuldade de se achar onde na vida elas estão. E eu não estou falando isso sobre idade. Quando eu falo geração, eu pego todas as pessoas que estão vivas nos dias de hoje. Tanto a pessoa mais novinha quanto a pessoa de mais idade. Muitas vezes, o que nós temos encontrado hoje são pessoas que não sabem para onde estão indo. Pessoas que deixam de viver uma vida maravilhosa e ficam correndo por aí atrás de migalhas. Fica por aí vivendo, correndo atrás de qualquer coisa. Hoje é muito normal nós vermos relacionamentos em que as pessoas estão procurando apenas as migalhas, porque qualquer migalha é mais do que nada, sabe? Quando nós olhamos, vemos pessoas, por exemplo, vivendo uma vida frustrada. Por quê? Porque não sabe para onde está indo. E quando nós não sabemos para onde está indo, onde nós estamos indo, tudo que nos apresenta, vale a pena, tá bom, porque é o que tem. Sabe? Eu sempre costumo falar sobre isso porque para mim isso é muito marcante, isso sempre me tocou muito, eu gosto muito de surf, eu gosto de ver. Eu não sou aquele que vejo todo dia, mas vejo sempre. Mas geralmente no final da temporada eu gosto de ver. E o surf ele tem uma coisa muito interessante, que é o quê? A busca da onda que vai te dar nota 10. Como assim a busca da onda que vai te dar nota 10? Geralmente vão entre 2 a 3 surfistas para poderem disputar juntos. E quando eles chegam lá, eles têm que fazer uma combinação de notas, acho que são as 2 notas mais altas, enfim. Sei que o que acontece? Toda vez que eles estão na água, eles disputam as ondas. Sendo que, para organizar, eles fizeram o seguinte: sempre tem um que tem a prioridade. Esse que tem prioridade, ele pode escolher a onda que ele quiser, o outro não pode interferir. Agora, se esse que tem a prioridade não for na onda, o outro pode ir. Então o que acontece? Esse que tem prioridade, ele não fica dando tiro para qualquer lado. Ele não fica buscando a onda 4, 5, 6, a onda 3, ele não fica buscando essas ondas, ele busca 10. Por quê? Porque se ele tirar um 10, ele resolve o problema e ganha a disputa. Vocês estão entendendo? E o que acontece? Ele fica ali parado muitas vezes, parado esperando, porque ele sabe que aquela onda, quando vier aquela onda com potencial 10, eles vão tentar entrar nessa. E o outro, o que não tem prioridade, o número 2, qualquer onda que vem, ele vai, pum. Ele toma caixote para lá, aí ele volta correndo desesperado, e toma caixote para cá de novo, e o outro está lá parado. Ele vai lá, toma caixote de novo, ele vai lá, consegue fazer uma nota, ele tira uma nota 6, e caramba, estou com nota 6. O outro ainda está zerado. E ele vai lá, sabe, ele fica correndo desesperado para poder achar uma nota grande, achar talvez uma onda perdida.
enquanto o outro está parado. Aí no final da bateria vem aquela onda, a onda nota 10. O 2 fica parado olhando porque ele já pegou todas as outras. E aquele que tem a prioridade, vai lá, pega a onda, e se ele fizer bem, se fizer certinho a onda, ele vai tirar nota 10 e vai ganhar daquele que sofreu a bateria toda. Vocês estão entendendo? E já parou para pensar como a gente faz isso na nossa vida o tempo todo? Nós ficamos dando tiros. Apareceu isso aqui, veio essa onda, eu vou pegar ela. Pum. Aí você vai lá, se estabaca. Aí apareceu uma outra onda, eu vou lá, você cai de novo. Apareceu uma outra onda, esse 6 aqui tá bom até agora. Por enquanto tá bom. Não é um 10, mas é o que a gente tem para hoje. Muitas vezes a gente fala sobre isso, né? Então, nós vivemos uma geração que busca a onda 4, 3, 5, 6. E muitas vezes deixamos de viver a 10. Porque nós não estamos preocupados com a 10. Nós não estamos com o olho na 10. Nós estamos apenas buscando qualquer coisa que apareça. E por causa disso, nós deixamos de viver as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. E na verdade, nós ficamos rodando, buscando coisas que nós acabamos nunca encontrando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando Deus nos chama para viver uma vida nova, Ele nos chama para fazer assim como Saulo, assim como Paulo. Ele quer de certa forma que nós possamos entregar nossa vida de tal forma que as escamas dos nossos olhos possam cair e Deus possa nos direcionar. E a gente possa viver uma vida sobrenatural, uma vida que realmente faça a diferença. A pior coisa que tem é a gente viver uma vida mesquinha, uma vida mais ou menos, uma vida pegando onda 3, 4, 5, sabe? Eu não quero uma onda 3, 4, 5, eu quero a onda 10. Você está entendendo? Então, é muito importante nós nos colocarmos na condição de filhos de Deus. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Deus, Ele destrava novos caminhos. Deus começa a abrir novas portas, coisas que nós nem enxergamos, coisas que nós nem imaginamos. E quando Deus te mostra um propósito, Ele te mostra um caminho, é porque Ele sabe que aquele caminho é o caminho que vai te fazer feliz, é aquele caminho que vai te satisfazer, é aquele caminho que vai fazer você tirar a nota 10, sabe? Vai ser um caminho fácil? Não. Vai ser um caminho sem lutas? Óbvio que não. Nem a palavra diz isso. A palavra diz, no mundo tereis aflições. Mas, porém, contudo, entretanto, é o caminho que mesmo com as batalhas você vai se sentir satisfeito e feliz. Mesmo com as dúvidas você vai se sentir satisfeito e feliz. Mesmo com as perdas, porque todos nós vamos ter perdas aqui nessa terra. Mesmo com as perdas, você vai se sentir satisfeito, porque você não está sozinho aqui nessa terra. Você está no caminho daquele que te salvou, daquele que te libertou e daquele que pode transformar a sua história. Você está entendendo? E eu queria que você fizesse uma análise sobre a sua vida. Essa semana eu fiz uns discipulados aqui e eu estava falando exatamente sobre isso. Nós precisamos pegar a nossa vida e levar ela para o próximo nível. Para onde nós estamos indo? E a pergunta que eu preciso fazer para vocês, esse, na verdade, é a direção da palavra de hoje, é: para onde você está indo? Qual a direção que você está indo? Qual a direção que Deus está guiando a sua vida? Ou você está apenas andando por aí? Ou você está apenas sobrevivendo nesse mundo? Sabe? Hoje nós vivemos muito de imagem, né? Hoje nós somos a geração das redes sociais. A geração das redes sociais é sobre imagem. E o que é sobre imagem? Nós temos falado muito sobre isso. É aquilo que mostra, mas que não é. E nós precisamos nos preocupar, por quê?
nós não estamos preocupados em mostrar, nós estamos preocupados em ser. Nós estamos preocupados em viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Viver as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. A nossa casa tem que ser abençoada, a nossa família tem que ser uma família próspera e abençoada. Sabe? No seu trabalho você tem que ser próspero, você tem que ser aquele cara que faz a diferença, aquela mulher que chega lá e faz a diferença. Sabe? Aqui na igreja, você não pode ser apenas mais um. Que se você não vier aqui um domingo, talvez você nem faça diferença. Não, você tem que ser a diferença. Você tem que chegar aqui e fazer as coisas serem transformadas. Tudo que tiver ao seu lado vai ser mais feliz e mais abençoado. E tudo isso vai nos dizer o que nós vamos viver, para onde nós estamos indo. Se nós estivermos indo no caminho certo, nós ficaremos saciados, satisfeitos. Se nós estivermos indo para o caminho que Deus nos direcionou, nós viveremos, nós comeremos o que há de melhor nessa terra, sabe? Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso. Nós não podemos, gente, entenda, a partir do momento em que Jesus nos chamou para viver uma nova vida, Ele destravou diversos caminhos. Ele destravou o nosso caminho. E esse nosso caminho, ele faz com que diversas amarras elas vão sendo soltas da nossa vida, sabe? E aos poucos, você vai avançando, você vai avançando, você vai avançando, e você vai indo para onde Deus te direcionou. Você está entendendo? E o que é importante nós compreendermos, tá? Nós não podemos ficar vivendo uma vida perdidos. Nós não podemos ficar vivendo uma vida mais ou menos. Nós não podemos ficar vivendo uma vida de nota 5, nota 6. Isso não é bastante para a gente. É bastante para vocês? Se for bastante, eu vou dizer, tem alguma coisa errada em você. Porque Deus não te chamou para ser nota 5, nota 6. Deus te chamou para ser nota 10. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus te chamou para ser nota 10. Você está entendendo? E aí? Então, vamos lá, tá? Nós precisamos, primeiro de tudo, descobrir para onde Deus está nos levando. Porque para onde Deus está te levando, Ele não muda, nós mudamos, Ele não muda. E se Ele te der um caminho, você pode ter certeza que Ele vai te levar para lá e Ele vai fazer com que você seja vitorioso, que você viva uma vida abençoada. Ele vai fazer com que você seja transformado, que tudo ao seu redor seja abençoado. Você está compreendendo? Então, o que nós precisamos fazer? Eu preciso te dar três fatos que você viverá. Mas antes é importante nós falarmos sobre o seguinte: você precisa encontrar o caminho que Deus tem para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. Quando Saulo, ele estava lá perseguindo os cristãos, Jesus apareceu para ele, fez ele ficar cego, e a partir daquele momento, quando ele se submeteu a Jesus, e olha que não foi por amor, né? E muitas vezes, eu conversei com uma pessoa essa semana, e ela falou, pastor, para vir falar aqui contigo teve que ser pela dor, porque pelo amor eu não vim não. Você está entendendo? Eu falei, tipo assim, muitas vezes a gente vai estar tão cego na vida, gente, a gente vai estar tão cego na vida, que Deus, para destravar esse caminho, para nos mostrar o caminho, Ele vai precisar fazer algo mais pesado, sabe? Ele vai ter que fazer algo mais forte. E esse algo mais forte, não é porque Ele tem ódio de você, ou porque Ele não gosta de você, é porque Ele te ama, e Ele sabe que você está indo para o caminho errado. Ele sabe que esse caminho aqui não vai te satisfazer, esse caminho aqui não vai fazer você feliz, esse caminho aqui não vai preencher o seu vazio, porque o vazio continua lá. Mas eu tenho momentos bons, mas o vazio continua lá. Mas quando eu encontro pessoas, eu fico satisfeito e tudo mais, mas quando você chega em casa, o vazio continua lá. O vazio não basta, eu não quero o vazio, eu quero ser completo. Você está entendendo? Então, nós precisamos, sabe, Senhor Jesus, mostra-me os teus caminhos, mostra-me os teus caminhos. Nada é mais importante do que o caminho do Senhor, porque quando você está no caminho, você vai viver abençoado.
quando você sai do caminho, você vai viver frustrado. E você pode tentar o que for, porque a pior coisa que tem é você confiar na sua própria força. A nossa vida, ela é tão importante para Deus, que para que a gente possa viver algo sobrenatural que nos satisfaça, tem que sair da nossa mão. E eu confesso que, eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou muito racional. Esse sempre foi um dos grandes problemas meus da fé, né? E para que eu pudesse viver aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que quebrar muitos conceitos que eu tenho. Eu tenho que quebrar muitas opiniões, paradigmas, coisas que eu construí pelas coisas que já me aconteceram. Porque não pode ser a minha visão, não pode ser a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. E a nossa luta é sempre essa, né? É lutando a vontade de Deus contra o nosso eu. Você está entendendo? E eu descobri uma coisa. Se eu quero algo a mais para a minha vida, eu descobri que eu não tenho capacidade suficiente para gerir a minha vida. Tudo que eu tentei fazer por mim mesmo não me satisfez. Tudo que eu tentei fazer pela minha própria vontade, ou pelo que eu aprendi, ou pelo que eu escutei dizerem, não me satisfez. Mas todas as vezes que eu escuto a voz de Deus, mesmo que seja contra a minha vontade, eu sou abençoado e vivo as promessas de Deus para a minha vida. E elas me completam. Vocês entendem? Então, nós precisamos o quê? Senhor, mostra-me os teus caminhos. Mostra-me os teus caminhos. Senhor, me direciona, Senhor, me direciona, me direciona. Sabe? E depois que você tem esse caminho, quando você entende para onde Deus está te levando. E gente, não se engane, Deus é muito claro. Às vezes a gente que força para não ouvir, a gente que finge que não está escutando, a gente que finge que, sabe aquele migué que a gente dá de vez em quando, né? Deus é muito claro, e às vezes Ele não te mostra o ponto final, mas Ele te mostra cada passo. Vai até aqui, destrava isso aqui você precisa mudar, e às vezes Ele te mostra lá longe. Quando Ele fizer isso, toda vez que você lutar contra, você vai ficar frustrado. Toda vez que você tentar bater de frente, você vai ficar frustrado, sabe? Agora, quando nós entendemos o caminho do Senhor, entenda, se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para estar aqui hoje, sabe? Deus te escolheu para estar aqui hoje, por algum motivo Ele escolheu. E quando você enxerga aquilo que Deus tem para a sua vida, talvez você esteja enxergando a curto prazo, ou talvez você esteja enxergando a longo prazo, ou você esteja enxergando até alguma coisa para a sua geração. Isso é a longo prazo, sabe? 3 fatos, 3 coisas vão acontecer, 3 coisas você vai viver, e essas coisas, se você conseguir gerir bem, se você conseguir não perder o foco, você vai viver uma vida sobrenatural, sabe? E o primeiro fato é o seguinte: você vai encontrar pedras pelo caminho. Primeiro fato, você vai encontrar pedras no seu caminho. E essas pedras, elas são para quê? Tem 2 objetivos básicos. Primeiro, te desviar do caminho. O inimigo vai colocar pedras no seu caminho para que você caia. Sabe? O inimigo vai colocar pedras no seu caminho para que você deixe de olhar para o propósito que Deus tem para a sua vida. E se você cair dentro de uma pedra, você pode andar maravilhosamente bem. É muito interessante isso a vida, né? A gente constrói. É difícil construir. Para perder rápido é fácil. Você está entendendo? Então, se você andar e depois tropeçar numa pedra, talvez essa pedra seja pequena, você só dá uma tropicada, né, e volta para o caminho. Ou talvez tu tenha que voltar muito lá atrás porque a pedra foi grande. Agora, a segunda coisa que também dentro disso aí das pedras, né, eu falei pela primeira, é que eu acabei embolando. Primeiro, são 3 fatos.
Dentro desse primeiro, nós temos o A e B. A é sobre as pedras que vêm para nos atrapalhar, para nos derrubar. A B é a seguinte: é Deus querendo te tirar do seu lugar de conforto. Eu estava vendo, acho que foi no Instagram esses dias, alguém botou uma bolinha andando numa linha reta e uma bolinha andando num negócio assim. Foi você que botou? Foi. Andando assim, sabe? Qual bolinha andou mais rápido e iria mais longe? A que tinha altos e baixos. A reta ela ficou mais estável, sabe? Muitas vezes as pedras que estão pelo seu caminho, elas são para que você cresça. Elas são para desenvolver a sua fé, para desenvolver a sua confiança em Deus. As vezes que eu mais cresci na minha vida foi as vezes que eu tropecei em pedras. As vezes que eu mais amadureci foi quando eu tropecei em pedras. Vocês estão entendendo? Então, quando nós tropeçamos em pedras, ou quando nós vemos pedras nos nossos caminhos, no nosso caminho, nós temos que sempre entender o seguinte: ou vai me derrubar, ou vai me amadurecer. Isso é uma escolha que nós temos que fazer, sabe? Porque quando nós resolvemos que vai nos amadurecer, você dá um novo passo para a sua fé, você dá um novo passo para os propósitos de Deus para a sua vida. Você está entendendo? É uma escolha que nós precisamos fazer, sabe? Eu sempre falo sobre a escolha que nós fazemos mediante as dificuldades, aos problemas. Nós podemos diminuir e ficar tão, tadinho de mim, ó céus, ó vida. Ou podemos levantar e falar: não, isso aqui eu já vivi, eu não vou viver mais. A partir de hoje eu quero o novo. Mas apareceu de novo. Eu já vivi lá atrás, por que eu vou ficar sofrendo agora de novo? Isso para mim já não é mais um problema. Você entende? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Segundo fato que vai acontecer: o inimigo, ele vai te mostrar outros caminhos que sejam vistosos ao seu olhar. Você está lá bonitinho no caminho, você está lá seguindo, Deus está te abençoando. O inimigo, ele vai te mostrar, ele vai. Sabe por que ele vai te mostrar? Porque ele quer te desviar do foco. E toda vez que ele te desviar do foco, você vai perder. Você está entendendo? E o que acontece? Toda vez que o inimigo te mostrar outros caminhos, você tem que tomar uma decisão. É como aquele cara da onda que está lá esperando a 10. Sempre vai aparecer uma 5, 6. Sempre vai aparecer uma 5, 6. Uma 10 não aparece sempre. Você está entendendo? Uma onda 10 não aparece sempre. Então, se você estiver lá esperando a 10, tá vindo, eu vou esperar a 10. Deus já me mostrou, vai vir a 10. Eu estou aqui esperando. Veio uma 5, cara, vou, não vou. A gente não fica assim muitas vezes? Oi? Você está entendendo? Mas se você for pela 5 e 10, pela 5 e 6, daqui a pouco vem a 10 e tu perdeu. Você entende? Nós precisamos tomar esse cuidado, porque Deus quer nos dar o 10. E muitas vezes, se a onda 10 está vindo lá, o inimigo vai te mostrar um monte de 6, 5, 4, 2, e vai falar: está tão bonita, está parecendo que vai aparecer uma curvinha. Para que 10? Para você, 6 está bom, não está não? Você entende? 6 está bom. Um 5zinho, você tinha 1, 2, por que você não vai ficar satisfeito com a 6? Você está entendendo? Eu acho muito legal, gente. Eu estava falando isso com a Raíza ontem, né? Estava conversando. Eu sou um cara eu sou muito racional na minha vida, no geral. Mas eu sou um cara que sou muito grato a Deus. Muito, 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 muito. Por cada coisa, cada coisinha. Até aquela coisa que ninguém valoriza, eu sou grato a Deus. Sabe? São coisas simples, coisas bobas que fazem total diferença, sabe? Mas o que acontece? Eu sou um cara que nunca deixei de olhar para o 10. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato aonde eu estou,
aquilo que eu estou fazendo, eu sou grato por estar aqui em cima do altar pregando a palavra, eu sou grato por cada coisa, cada situaçãozinha mínima. Às vezes eu vou atender uma pessoa ali, cara, e parece algo tão corriqueiro para um pastor, que você vai atender uma pessoa ali. Você faz isso todo dia. Quantas vezes você faz? Muitas vezes, sabe? Mas quando sai eu falo, poxa Senhor, obrigado, sabe? Porque muitas vezes eu vejo vidas sendo transformadas ali dentro, por coisas que eu não tenho e eu não sei como fazer, sabe? E vejo Deus fazendo. Então, eu sou muito grato a Deus, muito grato, sabe? Agora, ontem virou piada ontem, gente. O que acontece? Eu estava tentando me segurar, mas eu não consegui, foi mal, gente. Ontem eu estava brincando com a Raíza, né? A gente estava falando de festa de aniversário, né? Aí a gente estava falando sobre fazer festa ou não fazer festa. E eu, tipo assim, às vezes eu fico pensando, cara, fazer festa gasta muito dinheiro. Eu prefiro fazer uma viagem, é escolha própria, gente. Eu falo sempre isso para quem casa, por exemplo. Quem casa, vocês têm que decidir o que é bom, o que é importante para vocês. O que é importante para vocês? Faz o que for melhor para vocês. Aí a gente estava comentando, brincando, que lá em casa a gente nunca teve muito. Eu não tive aniversário. Nunca tive aniversário. Acho que o aniversário que eu tive assim de festa mesmo, acho que foi com 8 anos, né? Mas eu nunca fui muito de ter aniversário. Eu fiquei brincando com ela. Eu era pobrinho, não tinha chance de ter aniversário, sabe? Meio termo, não era pobre não, gente, mas teve as lutas. Já comi muito arroz, feijão e ovo para deixar carne para janta. Mas até aqui Deus tem nos abençoado. Hoje eu estou muito melhor do que antes, graças a Deus, né? Mas eu estava falando isso para ela. Cara, às vezes a gente deixa de valorizar coisas bobas. Seja grato a Deus, mas nunca perca o 10. Aí a gente ficava brincando, né? Tudo aqui. Eu queria entrar nessa loja, aí eu falava, quando eu era mais novo, a gente foi no shopping, né? Acabou o perfume, eu falei, vamos ali no shopping perto da minha casa, a gente foi andando rapidinho e tudo mais. Aí eu falei, poxa, ficava brincando com ela, né? Eu sempre queria entrar nessa loja aqui, nunca tive dinheiro para entrar, porque eu era pobrinho, ela ficava rindo. Aí ela falava, não, mas eu tive poucas festas de aniversário tentando me agradar, né? Brincar comigo. Eu falei, mas eu era mais pobrinho, nunca tive. Falei brincando também, gente. Porque eu não posso, como é que eu vou dizer? Eu não posso desvalorizar aquilo que eu já vivi, aquilo que Deus tem me dado na minha vida, sabe? Porque Deus sempre me abençoou muito. Sempre tive uma casa muito abençoada, uma casa muito feliz, muito tranquila, sabe? E eu falo sobre festa, mas é brincadeira. Até porque não era um padrão lá em casa. Nunca foi padrão lá em casa. Até hoje não é muito. A gente não é de fazer festa, é costume também, hábito, né? Eu acabei exagerando brincando, mas por isso que eu fiquei rindo aqui, gente, foi mal. Mas, sabe, a gente tem que valorizar as coisas bobas, mas não podemos perder o 10. Eu não perco de vista o 10. Eu sei de onde Deus me tirou, sei onde Deus me colocou e sei para onde Ele está me levando. E é engraçado que eu falo isso de vez em quando a gente conversa lá em casa sobre isso. Eu falo, Raíza, Deus está me levando para lá. Deus está me levando para lá. Eu não posso perder essa visão aqui. Porque se eu perder essa visão aqui, todo o resto deixa de fazer sentido. Você está entendendo? Então, o que acontece? O 2 que eu falo, o inimigo, ele vai te mostrar outros caminhos que sejam muito agradáveis. Caminhos que vão fazer a sua vida aparentemente ser melhor do que aquela que Deus te mostrou. Você está entendendo? Talvez seja um caminho até mais fácil. Então, o inimigo ele vai tentar te mostrar outros caminhos para te desviar. A grande questão nossa é o seguinte: nós vamos dizer sim ou não? E eu costumo dizer que o não, ele é mais importante do que o sim. Porque se você disser sim para tudo, você nunca vai sair do lugar. E você vai sempre recuar. Porque toda vez que você diz sim, você começa a perder a visão de onde Deus te mandou você ir, de onde Deus mandou você ir, sabe? Agora, se você sabe para onde Deus te mandou, se Ele te mostrou o caminho, quando vier alguma coisa te desviar, o que você tem que fazer? Não. Mas vai ser melhor. Não. Deus, Ele já me mostrou que é para lá, por que eu vou desviar?
Ele já me mostrou o caminho, é para lá, ó. Lá é que minha família vai ser abençoada, lá é que eu vou viver o sobrenatural de Deus, lá é que eu vou ser próspero, lá é que eu vou me sentir completo, lá é que eu vou conseguir fazer aquilo que Deus tem para minha vida. Por que eu vou me desviar? Não, a resposta é não. E gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, como nós perdemos as ondas 10. Como nós perdemos? Sabe por quê? Por causa de besteiras, às vezes por causa de coisas que nós vivemos lá atrás, às vezes por causa de sentimentos. Não importa, o resto é o resto, o importante é a gente chegar lá e bater o 10. Você está entendendo? O importante é chegar lá e bater o 10. O que você precisa mudar para bater o 10? Muda. O resto é o resto. O que você precisa fazer para chegar no 10? Faz. O resto é o resto. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque o 10 é o que vai te satisfazer. Porque eu te garanto que a onda 6, 5 você já pegou um monte de vezes e sempre tomou caixote no final. Você está entendendo? Deus, Ele está te chamando para 10. Deus, Ele está te chamando para fazer algo maior. Para viver algo maior. Você vai ter pedras no caminho? Com certeza. O inimigo vai te mostrar outros caminhos muito bons aos olhos do homem? Sim, com certeza. Mas eu não estou procurando a 5, a 6, eu quero a 10. Eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou ficar satisfeito com qualquer coisa que o mundo me apresentar. Eu não vou ficar satisfeito com qualquer onda que me apresentarem. Eu não vou ficar satisfeito. Eu vou ficar satisfeito com a onda que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo? Terceira coisa, para a gente encerrar. Toda vez que você encontrar o caminho, você permanecer no caminho, você vai começar a sentir vai ter uma sensação que a tua vida tem sentido agora. E é algo que é muito interessante, porque quando a gente está fora do caminho, a gente fica sempre dando desculpa para tudo, dando desculpas atrás de desculpas, tentando explicar as coisas que nós estamos vivendo, sabe? Agora, quando a gente encontra o caminho certo, aquele caminho que Deus tem para a nossa vida, tudo ao nosso redor faz sentido. Tudo ao nosso redor faz sentido. Tudo ao nosso redor vai fazer com que a gente possa ser feliz, viver o sobrenatural de Deus. Tudo ao nosso redor vai nos levar para a onda 10. Tudo ao nosso redor começa a fazer com que nós possamos viver o sobrenatural dele, sabe? As lutas virão? Sim. Mas você vai falar: Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Sabe? Eu lá em casa, a minha oração, toda noite eu falo: Senhor, eu busco as tuas coisas, me mostra as tuas coisas. As minhas coisas são contigo. Sabe? As minhas coisas são contigo. Eu não quero nem orar por isso. Eu não quero nem me preocupar com essas coisas. Eu entrego a minha vida, faz o que o Senhor quiser fazer. O resto é o resto. E sabe o que acontece? Até aqui Deus tem me abençoado, até aqui Deus tem me sustentado. Por quê? Porque é sobre Ele, não sobre o que a gente faz. Não sobre aquilo que a gente almeja para a nossa vida. É sobre o que Ele planejou para a nossa vida. Você está entendendo? Irmão, deixa eu te dizer, minha irmã, Deus tem propósitos para você. Deus tem um caminho maravilhoso para a sua vida. Ele está te chamando para que você largue tudo o resto é o resto. Tudo que você pensa, que você acha, que seus sentimentos, tudo é nada perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Foque naquilo que Deus tem para você. Se preocupe com que as escamas caiam dos seus olhos para que você possa enxergar o caminho de Deus para você. Talvez você esteja dentro da igreja há muito tempo e ainda esteja com escamas nos olhos, sabe? Ou talvez você está chegando aqui hoje e talvez esteja com as escamas nos olhos. Deus tem um caminho maravilhoso, um caminho abençoado para a sua vida, sabe? E o que Ele quer fazer aqui hoje? Que você diga: Senhor, eis-me aqui, mostra-me os teus caminhos, mostra-me a tua vontade, mostra-me aquilo que o Senhor quer fazer para a minha vida. E para a gente encerrar, eu queria que você abrisse aí Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 1. Amém.
Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Vamos lá? Está escrito assim, vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 1. Cadê? As bênçãos da obediência, está escrito assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Deus vai fazer de nós o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Se Deus te mostrou um caminho, Ele vai te abençoar por esse caminho. Podem vir as lutas, os inimigos eles virão, mas eles vão fugir por 7 caminhos da tua presença, porque contigo está o braço forte do Senhor, sabe? Coloque a sua vida diante do altar, coloque a sua vida diante de Deus, peça para Ele: Senhor, mostra-me os teus caminhos, mostra-me a tua vontade, e eu te garanto, Deus vai revelar, Ele vai abrir os seus olhos, e você vai viver o sobrenatural dEle sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra sobre a sua vida, recebe aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um novo caminho, uma nova história para você aqui hoje, em nome de Jesus Cristo, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Queria pedir